Então vamos lá, pessoal. Sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula do workshop Aprender na Reabilitação Cardíaca através de exemplos. É um prazer estar aqui hoje falando um pouquinho da coisa que eu mais amo fazer na vida, né? Que é a minha inspiração aí de trabalho. Então é muito bom estar aqui hoje falando um pouquinho sobre reabilitação para vocês. Eu agradeço todos vocês que estão aqui, que estão lá no grupo, que têm interagido e de qualquer forma aí, né? Tá aqui, tá ali no grupo é uma forma de confiança no trabalho de uma pessoa e aí aqui no caso, né, de mim. Então, eu fico muito agradecida de verdade, tá? Pela confiança aí de vocês, por vocês estarem aqui, para a gente aprender um pouquinho junto, porque tudo é um ciclo de aprendizagem, né? Eu ensino para vocês e aprendo também com vocês. A gente vai aprendendo um pouquinho com o exemplo de cada um, né? Uma outra coisa que eu sempre costumo dizer para os meus alunos é que a gente tem que desconfiar de quem sabe tudo, né? Quem sabe tudo, 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 a gente tem que desconfiar, porque eu não estou muito longe disso. Eu sei um pouquinho de reabilitação, mas outras áreas da educação física, às vezes eu fico devendo, né? Às vezes a pessoa fala, mas você sabe tal coisa da biomecânica? Eu falo, gente, eu sei, a gente acaba sabendo o básico de tudo, né? A gente aprende, a gente vai para a faculdade, a gente se especializa às vezes em mais de uma coisa, faz o curso daqui, curso de lá, para ter essa abrangência, a gente saber, né, um pouquinho mais, às vezes, de cada coisa, mas saber de tudo é muito difícil, a gente não consegue, né? Então desconfiem também quando vocês estiverem buscando exemplos, buscando pessoas, quem são, quem são de verdade essas pessoas? As pessoas trabalham com aquilo, as pessoas vivenciam aquilo, porque eu já vi colegas aí da educação física que fala desde a, sei lá, educação física escolar até a genética de uma doença rara e não sei o quê. É muito difícil a gente conseguir dar conta, né, de estudar tantas coisas diferentes, principalmente dentro da nossa área aí da educação física, da fisioterapia, que são áreas da saúde que estudam, né, abrangem inúmeras doenças, inúmeras síndromes, problemas. Então, assim, tomem cuidado. E eu sou sempre muito honesta, né, com quem está por aqui, quem é meu aluno, lógico, fora aqui do digital. Eu falo, olha, eu sei falar de reabilitação, entendo de coração. Outras coisas eu vou aprendendo com vocês também. Então, aqui hoje é uma troca, né? Então, a gente aprender através de exemplos não é aprender só a reabilitação através de exemplos, mas é aprender trocando experiências, aprender dividindo, e assim todo mundo cresce e a gente faz uma educação física, uma fisioterapia, né? Uma área da saúde através do exercício muito melhor, tá certo? Então vamos lá. Hoje, o meu caso clínico, deixa eu passar aqui. Então, hoje a gente vai falar sobre um caso clínico em específico, tá? Para a gente retomar tudo o que foi falado lá na primeira aula. Então, um pouquinho sobre uma doença em si, né? E como a gente faz para estratificar o risco dessa pessoa que tem essa doença, como a gente faz para prescrever o exercício físico, quais são os pontos que a gente precisa se preocupar com essa pessoa, né? Com esse caso e como dar seguimento para ela fazer a evolução desse treinamento físico, tá certo? Então, aqui eu tenho o meu caso, né? Eu tenho um paciente que tem 53 anos, eu acabei não colocando aqui, é do sexo masculino, tá? Como antecedente, então, o que que ele já tinha? Ele tinha uma dislipidemia, né? Que é a parte aí de colesterol, triglicérides, né? A parte metabólica já um pouco alterada e uma pré-diabetes. Tá? De antecedentes familiares, ele tinha coronariopatia precoce na família, então a mãe teve um infarto aos 50 anos, tá certo? Como medicação, ele usava o Vitorin 10 mais 40, que na verdade é o ezetimibe,
mais simvastatina. Então, são duas medicações dentro de uma única cápsula, vamos dizer assim, né? Então, o ezetimibe é um medicamento, a simvastatina é outro, ambos para diminuir colesterol, tá? Para controle de colesterol, e as duas substâncias estão dentro de uma mesma medicação chamada Vitorin. Por isso, 10/40. 10 microgramas de ezetimiba para 40 aí de simvastatina. E ele tomava o Glifage XR, que é uma medicação para controle da parte da glicose, né? Para esse controle dessa pré-diabetes, para fazer o controle dessa diabetes. E tomava a melatonina aí para ajudar no processo de sono e tudo mais. Bem, o nosso paciente aqui, deixa eu passar. Após uma sessão de exercício, ele já treinava em academia, tem um passado de exercício físico, né? Ele chegou a correr no passado, uma meia maratona, ou mais de uma, eu não lembro, mas já chegou a treinar corrida, tudo mais. Atualmente estava fazendo mais musculação, não fazia tanto exercício aeróbio, e após uma sessão lá de exercício na academia, um dia que ele foi para a academia, logo cedo, ele começou a ter uma dor no peito, um desconforto na região do tórax, que irradiava para o membro superior, e aí ele achou melhor ir para o pronto-socorro, como ele já tinha isso em mente, né, que ele tinha uma mãe que tinha sofrido infarto muito precoce, com 50 anos, ele achou melhor ir para o hospital, ele morava ali próximo do hospital, e foi para o pronto-socorro, tá? Chegando no hospital, ele ainda estava ali referindo que tinha um desconforto leve e que melhorou com o uso de Isordil. Isordil é um vasodilatador. Então, no que ele chegou no hospital, já fizeram, né, a medicação e solicitaram alguns exames para poder investigar o porquê dessa dor no peito. E aí foi pedido um eletrocardiograma e a dosagem de troponina, que é uma proteína, né, que ela é liberada lá pelo músculo do coração, pelos miócitos, quando existe um sofrimento miocárdico. Então, por exemplo, quando esse paciente está infartando, tá certo? Bem, o eletrocardiograma dele veio sem alterações expressivas, então nada que pudesse, né, justificar muita coisa, não era um eletro típico de infarto, né? Apesar dele ter, né, a presença ali de sintomas, né, de infarto, né, dor no peito, com radiação para membro superior, tudo mais, o eletro não veio com alterações expressivas, mas a troponina dele veio alterada, que é o exame de sangue, que é meio que de praxe hoje para fazer. Esses dois exames são os dois exames meio de praxe que o pronto-socorro faz para descartar a possibilidade de um infarto ou para confirmar ou dar o seguimento para outros exames para ter essa confirmação, né, se essa pessoa está sofrendo um infarto ou não. Depois, tendo essa troponina alterada, o que que ele fez? Ele teve a indicação de fazer um cateterismo. No mesmo dia, ele foi encaminhado para um cateterismo e foi visto no cateterismo, né, que ele tinha uma lesão em três coronárias diferentes. Então, ele tinha uma lesão na DA, uma lesão na CX e uma lesão na CD, na coronária direita, tá certo? Então, assim, a gente tem principalmente uma coronária importante que vai para o lado direito, uma coronária importante que vai para o lado esquerdo, e essas coronárias elas se bifurcam, elas têm outras grandes coronárias, né, bifurcações, né, e depois outros vasos menores, tá certo? Que até lá num vasinho pequenininho da coronária, na pontinha que chega lá na ápice, no pezinho lá do nosso coração, pode talvez sofrer um infarto se tiver uma oclusão, tá certo? Então, eu trouxe para vocês aqui, nesse próximo slide, só uma imagem do cateterismo, na verdade, só para vocês terem ideia visual de como é uma coronária lá, a hora que passa o catéter, que está sendo feito o cateterismo, como que os médicos olham e falam, ali tem
uma obstrução, tá certo? E é lógico que o catéter em si, a hora que ele entra, ele consegue fazer uma medida, né, para saber o quanto, a porcentagem. Ah, é uma obstrução pequena, de 50% para baixo, ou é uma obstrução acima de 50%, precisa tratar, não precisa, pode manter só com tratamento clínico, né? Então, quem traz essa informação que olha lá dentro da nossa artéria é o cateterismo, tá certo? Então, vejam só, aqui a gente tem, deixa eu ver se eu consigo. Então, ó, veja, vocês conseguem ver que essa pontinha aqui, ó, ele vem, né? Aqui, ó, tem um tubinho, tá pretinho, mais alargadinho, e ele dá uma diminuída, uma estreitada, e esse ponto aqui, ó, onde eu tô passando laser, a gente quase não vê. Parece que some o fluxo, fica lá uma coisinha apertadinha, quer dizer, a gente nem vê um fluxo passar. Então, isso é a coronária, e ali nesse pedaço onde está circulado, quer dizer, esse pedacinho aqui é onde tem uma lesão, onde tem uma placa e está fazendo o fechamento dessa coronária, tá certo? Aqui eu trouxe num outro ângulo, pouca coisa de diferença, mas tá vendo que dá para ver bem um fiozinho minúsculo aqui? Então aqui a gente vê, ó, ela grossinha, dá uma diminuidinha, e aqui, ó, esse ponto, eu vou tirar o pointer, vocês vão ver. É um fiozinho de nada. Então, ali exatamente é onde tem essa oclusão importante, tá certo? Aqui, uma outra coronária, né, daquelas três, eu não sei falar para vocês exatamente qual é qual, tá, gente? Aqui pela imagem, não sei falar, ó, essa é a CX, aquela é a DA, porque uma que não é da nossa prática olhar cateterismo, né? E até a médica, a hora que ela pegou para mim, doutora Patrícia, que é minha parceira lá de Sírio, a hora que ela pegou para mim essas imagens, ela também, ela estava olhando e falou, não, eu acho que aqui é tal, por quê? Às vezes a gente precisa ter o olhar do coração todo, precisa olhar a imagem inteira para conseguir falar exatamente qual é, que coronária que é, tá certo? Mas a imagem é para vocês terem uma ideia, né, do o como, né, acontece, como que é essa imagem, e para vocês olharem, nossa, olha, a artéria realmente ela some, parece que ela, né, fica, a gente não consegue, na verdade, parece que ela some, mas na verdade é porque a gente não consegue ver o fluxo de sangue passando com o contraste. Por isso que ela fica lá aquele fininho, porque a placa de gordura, a placa de ateroma que está lá, às vezes ela está tão estreitada, tão fechadinha, que mal passa o fio do catéter, né? Mal passa ali o fio guia para depois, para olhar o como está essa lesão. Então vejam aqui que aqui é um outro tipo de lesão, que até ela me falou, olha, não parece que a artéria aqui, ó, vou tirar o pointer, até coloquei nesse formato aqui para vocês, não parece que a artéria sofreu uma mordida? Ela falou, olha, tá em formato de mordida de maçã. Parece que foi lá e abocanhou. Então, a gente vê aqui um pequeno fluxo, mas aqui é como se tivesse um vale, né? Tá faltando aqui a continuidade da coronária. Então, essa é uma das outras lesões das quais eu falei anteriormente que foi visto no cateterismo, tá certo? E aqui nessa imagem, já para vocês verem porque esse paciente com essas três lesões, eles optaram para fazer uma correção ou para melhorar o fluxo sanguíneo, né? Como tratamento para esse paciente, a colocação do stent, que é aquela molinha que coloca no coração, né? Para compactar essa gordura, essa placa que está ali. Então, o fio passa, compacta e é colocado essa nova parede metálica existente para evitar que essa gordura, essa placa, ela entre de novo, ela feche de novo a artéria. E aqui é a imagem já com o stent. Então vejam que já dá para ver a artéria, né? Ela cheinha de novo, ela não tem mais a mordidinha lá da maçã, ela tá completa, tá? Então, esse paciente, o que aconteceu? Ele tinha três lesões bem importantes e ele foi para angioplastia. Então, ele fez o cateterismo, foi observado essas alterações
E dessas alterações decidiu-se fazer angioplastia. Então ele fez 2 stents na DA, na coronária direita, tá? Um stent na CX, que é a circunflexa, e ficou lá um residual na CD, na coronária direita também, numa outra porção dela, tá? Mas eles não mexeram, então não colocou stent, porque ele já tinha uma oclusão crônica. Então, provavelmente já era um finalzinho dessa artéria, lá esse pedacinho final tinha uma oclusão total, estava totalmente fechado, e quando está totalmente fechado, normalmente não se mexe, tá? Não dá para mexer, porque às vezes já está até calcificado, então não dá para ir lá e, vamos dizer, cutucar para tentar abrir. Então mantém-se lá fechadinho e a gente tenta, aí se essa pessoa foi para exercício e tudo mais, criar uma circulação colateral, então quer dizer, o vaso que está ali perto formar outros canaizinhos, outros capilarizinhos para irrigar essa parte do músculo que pode estar sofrendo um pouco por conta dessa oclusão crônica aí nesse feixe mais final. Bem, a gente está falando de cateterismo, a gente está falando de stent, então a gente está falando do quê, né? A gente está falando que esse paciente ele teve um infarto, então, né, ele chegou infartando, ele tinha uma troponina alterada, tá certo? Apesar de não ter um eletro alterado, mas ele tinha um indício, né? Ele estava infartando, tanto é que ele foi para o cateterismo e foi visto que ele tinha 3 lesões importantes nas artérias do coração. Foi feita angioplastia, né? E quem dá origem a tudo isso, né, é a doença aterosclerótica ou a doença arterial coronariana, né? A gente pode usar os dois nomes, tá certo? Quando a gente usa doença arterial coronariana, a gente está falando principalmente da doença do coração. Quando a gente fala de doença aterosclerótica, a gente está falando da doença de criação de placas de ateroma, só que ela pode ser no corpo todo. Como, por exemplo, às vezes carótida, tem muita gente que faz placa de carótida, e isso impede, né, ou diminui o fluxo sanguíneo para chegar em cérebro, para chegar na cabeça, né? Às vezes plaquinhas pelos membros inferiores, então vai criando lá, né, na continuação da femoral, né, nas bifurcações de femoral e mais várias plaquinhas, e isso vai dar origem ao que a gente chama de doença vascular periférica, né? Isso gera dor. Eu acho que ontem, na segunda-feira, eu comentei um pouquinho sobre isso com vocês. Então, quer dizer, quando a gente fala de doença aterosclerótica, né? Quem tem doença no coração pode ter no resto do corpo todo. Qualquer vaso, né, qualquer artéria está sujeita a ter ali, a crescer, a propagar, né, uma aterosclerose, a crescer, propagar essas placas. Por isso que o cuidado é importante. O cuidado pelo lado da prevenção, né? Quando a gente fala de controle de colesterol, controle de hipertensão, que isso vem do controle alimentar, né? Para quê? Para a gente não ter a criação dessas placas, porque inevitavelmente, pelo processo de envelhecimento, a gente sempre vai ter alguma plaquinha mínima. Todo mundo vai ter. Não quer dizer que todo mundo vai infartar quando ficar velho, mas todo mundo tem uma criação de uma plaquinha, mesmo que mínima, né? Mesmo que tenha sido atleta a vida inteira, às vezes tem uma criação de uma placa muito mínima. Essa placa ela vai calcificando e vai deixando esses vasos cada vez mais enrijecidos. Lógico, existem outros motivos também para o vaso ficar mais enrijecido, mas a doença arteriosclerótica é um desses motivos para o vaso também ir ficando mais rígido com o envelhecimento, tá certo? Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre a doença aterosclerótica. Então, que leva, né, à formação, à criação, o que é a doença aterosclerótica? Então, a
Aterosclerose é uma doença caracterizada pela formação de placas, então das placas de ateroma, nas paredes das artérias, e isso de qualquer artéria, tá? Envolve uma cascata de eventos que culminam na obstrução e endurecimento dos vasos, levando à redução do fluxo sanguíneo e aumentando o risco dos eventos cardiovasculares. Então, esses múltiplos eventos em cascata que podem acontecer, eu vou comentar algum deles aqui, e a gente sabe, né, que eles todos juntos podem levar, né, à doença arterial coronariana. Então, um desses pontos, um desses princípios que leva a essa formação, né, das placas de ateroma é a disfunção endotelial. Então, o que é disfunção endotelial? É a disfunção do endotélio. O que é o endotélio? O endotélio é a capinha ali principal, né, a camada que está revestindo a nossa artéria quando a gente olha ela por dentro. Então, seria a primeira camada interna do vaso, né? Porque depois a gente tem várias outras camadas, a gente tem endotélio, a gente tem a íntima, e a gente tem várias camadas onde vai formar ali, né, o nosso vaso, tá certo? E a disfunção endotelial é quando esse endotélio, que ele, por si só, ele tem ali uma responsabilidade, vamos dizer assim, né? Ele tem a formação de óxido nítrico para fazer a contração, né, vasodilatação, vasoconstrição, para tudo isso funcionar em cadeia de uma forma estruturada e perfeita, né? Quando alguma coisa começa a dar errado e essa função começa a entrar em pane e a gente vai para essa disfunção, várias coisas começam a acontecer nessa parede. E aí é onde a gente fala que está começando a acontecer a disfunção endotelial, tá certo? Então, isso é o que, né? Essas alterações podem afetar essa capacidade do endotélio, quer dizer, dessa parede, de regular o tônus vascular, que nada mais é do que facilitar a vasodilatação e vasoconstrigir quando for necessário. E vai alterar também o fluxo sanguíneo que está passando por ali, a coagulação, e pode ser causado por diversos fatores, e isso a gente sabe. Então, se eu tenho uma pressão alta, o meu sangue está circulando com uma pressão aumentada, eu estou batendo ali dentro do meu vaso, imagina, esse sangue ele está, né, fazendo um atrito maior do que ele deveria dentro desse vaso, ele vai causar alguma consequência, como se a gente fosse tirando lasquinhas, né, desse endotélio por conta de uma hipertensão. Isso vai gerar algum problema, porque, né, quando a gente vamos pensar assim, uma analogia, quando a gente cai, dá uma raladinha, que rala ali a pele e depois faz casquinha e a pele renova, né? Vamos dizer que é mais ou menos isso. Se a gente tem lá um vaso e alguma coisa vai dar uma ralada, só que não, lá dentro, às vezes não dá tempo, né, de fazer casquinha e construir uma nova camada. O que acontece quando a gente pensa em hipertensão? Ela tá tirando ela tá batendo, ela tá, né, fazendo esse ralando, e não dá tempo, às vezes, desse endotélio reconstruir. Então, a hipertensão é um dos principais pontos aí, né? É uma das principais causas quando a gente estuda disfunção endotelial. A pressão precisa ser corrigida, né? Diabetes, que acaba sendo ali a diabetes, a hiperlipidemia, quer dizer, muita gordura correndo no sangue, um LDL muito aumentado, né? Isso são processos inflamatórios. Então, a gente tem um monte de citocina andando ali pelo vaso, a gente tem um monte de outras substâncias que vão corroendo, vamos dizer assim, esse endotélio, levando a essa disfunção endotelial. Tá certo? Deixa eu passar aqui. Bom, seguindo, né, nessa disfunção endotelial, então, quais outras causas, né, que podem levar a essa disfunção endotelial? Então, a gente tem a entrada e o acúmulo das lipoproteínas, que é o quê? O acúmulo, né, daquele LDL que está circulando em excesso, a gente não consegue remover todo esse LDL, não consegue metabolizar quando ele está em excesso, e aí ele começa a ter essa penetração, né, pelo endotélio,
fazendo ali um acúmulo. E em conjunto, a gente tem ali macrófagos que estão, né, por volta dali do nosso endotélio, junto com células do sistema imune, elas reconhecem essa LDL, né, a LDL oxidada, quando ela já penetrou lá no endotélio, eles fagocitam, eles vão tentando ali, como se fosse, né, dar conta daquele excesso, só que acontece, chega uma hora que ele não dá conta, e essas células, elas se transformam em células espumosas, que são células altamente que elas contêm altas, né, concentrações de gordura e elas podem contribuir para a formação dessas placas, porque é altamente. Nossa, sumiu a palavra, gente. É... Enfim, sumiu a palavra, eu já lembro. Nossa, sumiu mesmo. Eu tenho dessas. Eu não tive Covid, gente. Eu não perco, não esqueço tanto assim. É... Nossa, infecção e nossa, daqui a pouco vai, gente. Desculpa. Foi inflamação, tá aqui a palavra, ó, no outro, a inflamação. Então, quer dizer, a gente tem um processo inflamatório importante acontecendo ali, né, no nosso endotélio, né? Através dessas células esfumosas, desses macrófagos que chegam lá, transformam, né, todo esse LDL que ele não tá dando conta e leva a uma inflamação crônica, né? Então, o processo de aterosclerose é um processo inflamatório crônico, quando não está tratado. Então, por isso que quando existe, né, a descoberta, existe o diagnóstico, existe plaquinhas, existe um processo, né, de uma dislipidemia importante, é necessário entrar com medicações de controle para estabilizar tanto essa placa quanto esse processo inflamatório, né? Se a gente diminuir o LDL circulante, a gente diminui essa inflamação, tá certo? E outra coisa que vai colaborando, né, para o processo aí de aumento dessas placas é que a gente vai tendo o estreitamento e o endurecimento dos nossos vasos. Então, o endurecimento dos vasos é próprio do envelhecimento. Todo mundo, quando ficar velhinho, vai ter um vaso mais durinho. Todo mundo, quando estiver muito velhinho, pode ter uma hipertensão, né? E aí não é por falta de cuidado, é próprio do envelhecimento, porque o vaso às vezes ele vai ficando tão duro, tão duro, tão duro, ele vai endurecendo e vai aumentando, né? A pressão, ela vai ser aumentada. Então, a gente precisa ter esse olhar para não deixar isso acontecer enquanto somos jovens. A gente tem que ter o cuidado da prevenção, não só para nós mesmos, né? Mas a gente passar isso para os nossos alunos, para os nossos pacientes, o quanto é importante a prevenção, né, de tudo isso. Então, prevenir processos inflamatórios é super importante. Quando a gente fala de doença arterial, arteriosclerótica ou arterial coronariana, a gente está falando de controle de inflamação, né? Para não deixar isso sair do controle e depois a gente não conseguir dar conta lá na frente, tá certo? Bem, a gente sabe, tá lá, existe plaquinha nas artérias, então como que trata, né? Como eu mostrei aí nesse paciente, o tratamento para ele depois que ele ficou sabendo, né, que tinha lá as lesões, esse paciente ele foi para a angioplastia. Deixa eu ver se meu videozinho vai rodar aqui. Ele foi para a angioplastia. Tava rodando meu vídeo. Ai, gente, desculpa, era um videozinho aqui super bonitinho. Aqui, na verdade, então, o que que é angioplastia, né? Aqui a gente tem o vaso com a placa, aqui o vaso tá, né, entrecortado, então imagina que tá lá fechadinho, então de uma luz de vaso normal, às vezes está passando um pedacinho só, uma coisinha só, e aí o que que faz? Entra-se com um fio, né, com um catéter, esse catéter ele tem um balão que insufla, aperta essa gordura
nas paredes e depois vem o stent e esse stent é colocado como a gente vê aqui na figura abaixo, tá certo? Então, entra aqui o stent, essa gordura ela é, né, compactada aqui no vaso, tá certo? E o stent protege, né, essa luz do vaso para ela não ser fechada de novo, para essa gordura não tomar essa luz do vaso de novo. Ela vai ficar ali compactada, tá certo? Para ter esse fluxo sanguíneo normalizado. Então, esse foi o procedimento de tratamento desse paciente que eu trouxe o caso clínico para vocês. Mas existem outras formas de tratar essas placas, a aterosclerose, né? Que já é muito conhecido de todo mundo, hoje está sendo um pouquinho menos feito, vamos dizer assim, né? Que é a revascularização do miocárdio, as famosas pontes de safena, ponte mamária, né? Então eu trouxe essa imagem que eu achei super bonita, eu acho que ela é muito ilustrativa para a gente entender, né? Da onde que é colocado. Então, quando a gente pensa na revascularização, primeira coisa, a gente precisa saber quais artérias estão com lesão, que nem aqui do meu paciente. Talvez em outros, sei lá, há tempos atrás, ele até talvez seria um candidato aqui para uma revascularização, porque ele tinha três, né, pontinhos ali na artéria, ele tinha três obstruções importantes. Então, talvez ele até fosse candidato para uma revascularização, mas optou-se pela angioplastia, tá certo? Então, aonde seria feita essa revascularização? Na artéria onde tem o comprometimento. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Então, ó, imagina que o comprometimento dessa artéria aqui, ó, dessa coronária aqui, ó, onde eu estou passando o laser por cima. Vejam aqui, tem um pretinho, ó, vou tirar o laser, vocês vão ver. Tá vendo que tem um pretinho aqui? Esse pretinho, ele representa a placa que está fechando o vaso, né? A nossa obstrução. Então, quando a gente vai fazer a ponte, ou o cirurgião vai fazer, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse vaso novo e ele vai revascularizar a partir daquele ponto. Por quê? A gente imagina que daqui para baixo desse vaso, ou melhor, desse ponto aqui, ó, se a gente traçar uma reta, tudo que está abaixo dessa reta, ele talvez não está sendo suprido de sangue, não está chegando o suprimento de sangue, ou seja, de oxigênio necessário, tá? Para esse coração funcionar. Então, a gente sempre tem que pensar aonde está a minha plaquinha, se ela está mais distal lá na ponta, ou se ela está mais proximal, mais próximo do tronco, que é onde se divide ali as coronárias, né? Então, quanto mais perto da bifurcação, mais grave é essa lesão. Por quê? Se a gente infarta, infarta tudo que está para baixo. Então, tudo que está para baixo dessa lesão vai sofrer por falta de oxigenação, tá? Não está chegando oxigênio nesse músculo, o músculo vai sofrer e pode chegar a necrosar, por isso que leva a uma parada cardíaca, por isso que leva à morte, o infarto. O coração deixa de receber suporte de oxigênio e esse músculo ele vai morrer, tá certo? Então, quanto mais proximal essa lesão, mais grave é o nosso paciente. Então, aqui nesse caso, nesse coração, a gente tem uma lesão aqui, tem uma lesão aqui, porque ele tem que estar mostrando três pontes, né? E uma lesãozinha aqui atrás. Mas vamos pegar essa aqui, ó, que foi feita aqui, uma ponte mamária, tá? Como que eu sei que é mamária? Porque ela tá vermelhinha. Porque mamária é uma artéria que fica, desculpa, que fica dentro do peito, mas numa região que, vamos dizer assim, é possível retirá-la para fazer a ponte, tá certo? Então, essa mamária, ela vai ser impactada lá na saída de um dos ramos, né, da nossa aorta. Então, a aorta tá aqui. Então, eles estão impactando ela lá numa uma bifurcação, né? Vem por aqui e faz o enxerto exatamente logo depois da nossa oclusão ou da nossa oclusão parcial. Por quê?
daqui para baixo não está chegando suporte sanguíneo suficiente. Então, a hora que a gente coloca a ponte, o sangue que está saindo via a aorta vai descer pela ponte e irrigar essa pontinha aqui, aonde não estava chegando suprimento suficiente. A mesma coisa para as outras pontes. Então, provavelmente essas duas azuisinhas aqui são pontes de safena, tá certo? Então, aqui saindo uma bem, ó, logo depois da nossa válvula aórtica, tá certo? Tá aqui a saidinha da aórtica, saiu, já impacta aqui uma e vai lá, ó, faz a voltinha do coração e entra aqui aonde não tá chegando, no mesmo raciocínio. A partir da obstrução é onde essa ponte vai entrar para poder oxigenar. E se vocês virem todos os outros exemplos, é mais ou menos a mesma coisa. Então, aqui tem uma outra ponte de alguma outra artéria, às vezes faz também de radial, então tira-se a radial aqui do braço para levar lá para o coração, tá? Hoje é feito pouco, assim, do meu tempo de reabilitação, eu vi poucos braços riscadinhos, né, abertos por conta de retirada de radial. Às vezes acontece naquele paciente, atualmente é raro eu ver, mas quando eu entrei na reabilitação, que isso tem 20 anos, eu cheguei a ver alguns pacientes que passaram por duas revascularizações. Então, fez uma, tempos depois, eu lembro de um paciente do INCOR que ele fez uma, 10 anos depois ele fez outra, então ele fez duas vezes, abriu o peito duas vezes, e quando eu comecei a dar aula para ele no INCOR, eu falava, Dani, já fez 10 anos de novo, quer dizer, ele já tinha 20 anos da primeira, né? Foi de 10 em 10. Falou, já estou esperando a terceira porque já tenho 10 anos. Eu falei, pelo amor de Deus, né? É lógico que nesse processo todo, a gente teve uma melhora de medicação, né, novos estudos, o tratamento que existe hoje, né, para os cardiopatas é totalmente diferente do tratamento lá de trás de 20 anos atrás, de quando eu comecei na reabilitação. Então, assim, graças aí às pesquisas científicas, às descobertas, mudou muito. Tanto o tratamento medicamentoso cirúrgico, quanto esse acompanhamento clínico, quanto o tratamento. Então, hoje já se pensa mais em abrir um peito, né? O que fazer. Os primeiros stents, eles fechavam, eles ocluíam, porque eles não é que eles fechavam de fechar, né? A gente fala fechar, mas o que acontecia? A plaquinha de gordura entrava por dentro dele e fechava o vaso de novo. Nos primeiros, por quê? Esses primeiros, eles não possuem uma medicação dentro dele próprio. Hoje, todo stent, a gente fala que é stent farmacológico. Então, quando eu entrei na reabilitação 20 anos atrás, eu peguei essa mudança. Tanto é que às vezes a gente perguntava para o paciente chegava, fazia angioplastia, a gente falava, você fez stent normal ou stent farmacológico? Hoje já não existe mais isso. Praticamente todos os stents são farmacológicos. Por quê? Existia como se fosse uma rejeição desse stent que não tinha a medicação nele próprio, né? Que ele vai soltando ali uma medicação para manter esse stent aberto, para não deixar, na verdade, essa gordura que foi impactada lá no vaso entrar de novo para dentro do stent, tá certo? Desculpa, eu voltei no assunto do stent que eu não tinha falado, mas só para a gente fechar aqui a parte dos tratamentos. Então, quando a gente falar de pontes, aí depende. Por que uma pessoa tem só uma ponte e outra tem três? Depende da quantidade de lesões em coronária que essa pessoa tem. Então, tem mais lesões, vai necessitar de mais pontes. Tem uma lesão só, às vezes é uma lesão muito importante, muito próxima ali, né? Aqui, ó, da saída da coronária, né? Que isso aqui é a coronária, ela tá saindo aqui da aorta, às vezes tá aqui em cima, no tronco que a gente fala. Em tronco, dificilmente coloca assistente, porque é onde sai o principal jato de sangue com mais força, tem um pouco mais de pressão. Então, colocar um stent ali normalmente não é bom. Então, quem tem às vezes lesão de tronco, opta-se por uma revascularização. Por quê?
quando faz a revascularização, principalmente com uma artéria, a durabilidade é muito maior. Então, essa pessoa pode viver aí por muitos e muitos e muitos anos com essa ponte boa, tá certo? Então, aqui falamos do tratamento dessa doença, tá certo? E é lógico, como tratamento, a gente não pode esquecer do que a gente faz, né? Exercício físico. Essa é uma pessoa que tem que ter exercício físico para o resto da vida, tá certo? Ela tem que se exercitar. Então, nosso paciente, após a angioplastia, né? Vamos rever aqui, então, como ficou o diagnóstico dele, né? Então, ele teve uma síndrome coronariana aguda sem supra de ST. É isso que significa essa sigla toda, tá? Então, ele é uma síndrome coronariana aguda sem supra de ST. Quer dizer, ele não teve supra de ST, quer dizer que ele não teve, né, aquela alteração clássica no eletrocardiograma quando ele chegou para ser tratado no pronto-socorro. Então, ele ficou com uma ATC, que é a angioplastia, uma angioplastia da DA proximal. Nessa artéria, ele colocou 2 stents, então, um pouquinho mais para cima e o outro um pouquinho mais embaixo, tá? Fez um stent na CX e ficou com um residual na CD, que tem uma oclusão crônica, então não mexeu na CD, tá bom? Na coronária e CD. E ele tem aquela pré-diabetes que ele já estava tratando com medicação. Antes da alta, ele fez exames complementares, então ele tinha um eletrocardiograma de ritmo sinusal, com alteração inespecífica da repolarização ventricular. Então, uma alteração que não se levava ali em consideração, tá bom? Fez um ecocardiograma, onde a fração de ejeção, FEV é fração de ejeção do ventrículo esquerdo, tá? É uma medida do ecocardiograma para a gente ver a função do coração, o quanto a bomba do coração está funcionando dentro do que é esperado. Então, normalmente faz o ecocardiograma para ver se ele não saiu com disfunção do coração, porque às vezes o infarto é tão importante, né? Acontece às vezes, que nem eu falei, lá no tronco para baixo, se ele não vai rápido para um cateterismo, para uma angioplastia, esse coração sofre demais, esse músculo sofre demais, e esse músculo, às vezes, ele vai ficar com um funcionamento comprometido, que é o que a gente chama de disfunção ventricular, tá certo? Mas esse paciente, ele saiu com a função preservada, sem alterações segmentares, então ele saiu com uma função normal no ecocardiograma. Houve uma pequena mudança nas suas medicações, então ele entrou com Effiente, que é um antiagregante plaquetário, tipo, quer dizer, ele não é o AS, ele é um potencializador do AS, que é o clopidogrel, também conhecido, né? Saiu com o Celozoc, que é um beta-bloqueador, para deixar os batimentos um pouquinho mais lentos. Rosuvastatina, que é para tratar colesterol e tratar essas plaquinhas que ele já tem, né, que já são conhecidas. O AS, que é o antiagregante plaquetário, quer dizer, a gente evita que as plaquetas se juntem demais e formem um trombo e possam parar em vasos que já tenham algum comprometimento com alguma placa. E o ezetimiba, que é o potencializador da estatina ali, da rosuvastatina, tá bom? Ele foi encaminhado para o programa de reabilitação cardíaca e no programa, quando ele chegou para a gente, ele realizou o teste cardiopulmonar. Então, eu trouxe o teste cardiopulmonar para vocês conhecerem, para vocês darem uma olhada, tá certo? Na verdade, eu trouxe o teste dele, eu trouxe só o laudo, eu não trouxe os gráficos metabólicos e tudo mais, porque senão é muito tempo. Eu falo, ergospirometria, a gente tem papo aqui para horas, tá? Então, eu vou chamar a atenção de alguns pontos principais para a gente fazer a estratificação de risco e a prescrição do exercício físico desse aluno, tá certo? E baseado na ergospirometria, que foi o exame, né, que eu comentei com vocês na segunda-feira, que é um dos exames que a gente, né, o nosso padrão ouro para fazer a prescrição de exercício físico para esses pacientes. Então, vejamos só. Eu
chamei a atenção aqui para vocês verem que esse paciente chegou para a gente com 119 quilos, um IMC de 35. Então, ele estava bem acima do peso, apesar de ser relativamente alto, né? Tem 1,83 m, mas ele estava muito acima do peso. E era assim, um acima do peso por desordem alimentar, porque ele até treinava, ele fazia um exercício na academia, era aquele exercício assim, ia fazer ali um treininho, tal, não tinha uma coisa também super motivadora que, né, passava, mudava treino de tempos em tempos, ele treinava. Então assim, tava naquela coisa mais ou menos, né? É, quando a gente olha aqui o exame, então eu vou passar rapidinho alguns outros pontos, né? A capacidade funcional, que eu acho que eu acabei não chamando a atenção aqui, ó, ele tinha um VO2 de 24, né? Que é o relativo ao peso corporal, então 24 ml por quilo por minuto. 24 é baixo para quem faz exercício, para quem está em atividade. E ele não é tão velho, ele tem 53 anos, ele é uma pessoa que a gente ainda considera jovem. Então, assim, ele estava, lógico, num pós-infarto, isso conta e conta muito, né? Então, ele estava com um VO2 bem baixo para esse momento que ele chegou para a gente. Tanto é que, ó, 93% do que era esperado para a idade dele. Então, ele estava abaixo do que é esperado para a idade dele. E no VO2 absoluto, que é aquele que a gente não leva em consideração o peso do corpo, ele tinha 2,7 litros, que é razoável. Então, assim, não tinha uma capacidade física tão boa, tá certo? Quando a gente olha os limiares ventilatórios, então isso aqui que eu mostrei para vocês na primeira aula, esse recorte aqui, né, ó, dos dois limiares. Onde que a gente acha aqui a nossa frequência de treino, né, ó? O limiar anaeróbio ocorreu com tantos minutos, com tanto de consumo de oxigênio e uma frequência cardíaca de 125 batimentos para o primeiro limiar e de 160 para o segundo limiar, tá certo? A ergospirometria, gente, tem uma infinidade de parâmetros e todos parâmetros importantes, mas eu não vou entrar a fundo aqui, senão a gente vara a noite só falando de ergospirometria, tá? Hoje o foco é outra coisa, eu trouxe a ergospiro só para vocês terem essa ideia, tá? Então aqui, ventilação pulmonar de 105, uma ventilação boa, até porque ele é grande, caixa torácica grande, né? Normalmente vem saturação de oxigênio, porque é medido, a medida de OIS também é uma medida importante, de slope de VE/VCO2, tá? E aqui embaixo uma resposta ali cardiovascular para o que foi encontrado, tá certo? Bem, esse paciente, então, ele chegou para a reabilitação com toda essa carinha aqui que tá aqui para vocês e eu pergunto para vocês, qual o risco desse paciente? Quando a gente faz a estratificação de risco, vamos ver se vocês lembram. Se alguém lembrar, quiser colocar no chat, quiser escrever, pode escrever. Esse paciente, ele tem um alto risco para o exercício, ele tem um moderado risco para o exercício, ou ele tem um baixo risco para o exercício? Ah, Dani, mas por que mesmo que eu preciso saber o risco? O risco está totalmente ligado à nossa prescrição e evolução de treino. Porque, por exemplo, normalmente um paciente de alto risco, ele vai ser sempre alto risco, porque o alto risco é aquele paciente que tem disfunção ventricular e que ele, às vezes, apresenta arritmia, né? Arritmias são mais controláveis, mas às vezes uma disfunção do coração, ela não é mais revertida. A gente não consegue reverter função do coração. Aquela função ficou ruim e está persistindo por um longo tempo, não há o que faça voltar, tá certo? Nem medicação, nem exercício. Vai ter uma disfunção meio que para sempre, tá certo? E isso está totalmente ligado à nossa prescrição. Por quê? Aqueles pacientes que possuem uma disfunção ventricular, a nossa prescrição de exercício, principalmente do exercício aí, eu vou falar do resistido, né? A gente não vai poder trabalhar com altas cargas para esse paciente. Vai ter que ficar sempre lá no leve barra moderado. Não dá para chegar no intenso com esse paciente, tá certo? Já o paciente que não
tem disfunção ventricular, ele tem uma função normal, esse paciente ele pode até chegar, beirar ali um treino de hipertrofia, chegar próximo de uns 70%, tá certo? Então, isso é uma coisa que faz uma diferença muito grande. Porque imagina, se eu tenho um paciente jovem, que nem ele, paciente jovem, gosta de treinar, apesar que não estava treinando da melhor forma, mas gosta de treinar, faz o exercício, né? Eu posso ou não posso evoluir, principalmente a carga, né? A sobrecarga lá da musculação. Então, é muito importante a gente saber o risco desse paciente. Alguém se arriscou aí a falar qual é o risco desse paciente? Deixa eu ver aqui. Só tem um moderado aqui. Acho que o pessoal ainda está muito tímido, né? Bem, ele tem um baixo risco, tá? Por quê? Ele não tem disfunção ventricular, tá? Passa aqui, meu negócio não quer passar. Próximo, tá? É um baixo risco, porque ele não tem disfunção ventricular, ele em nenhum momento, de todos os eletros que a gente foi aqui, olhou, tal, nenhum falou que ele tinha uma arritmia complexa. É lógico que a gente está com informações mais restritas, né? A gente não está com o laudo da ergometria dele, mas ele não tem. Então, ele é um baixo risco para fazer exercício, mesmo tendo acabado de infartar. Ele tem um baixo risco para realizar exercícios físicos, tá certo? Então, porque ele não tem disfunção e não tem arritmia, principalmente, tá bom? Então, ele é um baixo risco. Então, quer dizer, na evolução, é um paciente que a gente vai poder dosar um pouquinho mais de carga para ele, tá certo? Bem, e aqui a gente está quase fechando já o nosso caso, então a gente vai falar de prescrição de exercício físico. Então a gente vai prescrever exercício aeróbio e exercício resistido para esse paciente. Agora eu quero que vocês coloquem lá no chat, de acordo com o que eu falei aqui para vocês, o que que ele pode fazer, qual é a recomendação de exercício aeróbio para ele. Vamos lá, quero ver a participação. O que que vocês prescreveriam de exercício aeróbio para ele? Podem colocar 2 vezes na semana, 3 vezes, frequência, o que que vocês fariam? Vamos lá. Vou esperar uns dois minutinhos aqui para ver o que que vocês colocam. Não fiquem tímidos, principalmente quem estava na primeira aula. E não tem certo e errado, tá, gente? A gente está aqui para conversar, para vocês aprenderem e para a gente fazer uma prescrição dele, né? Fazer a prescrição. Então, vamos pensar que esse paciente chegou nessa fase aguda, a gente vai fazer fase 2, tá? Ele está lá no ambiente hospitalar ainda. Pode fazer os 2 exercícios? Pode, né? Exercício aeróbio e o exercício resistido, tá liberado, certo? Como que a gente vai prescrever esse exercício aeróbio, né? Então, vai vir dentro das recomendações. A gente pode fazer mais ou menos de 3 vezes até 5 vezes na semana, não teria problema. O que a gente vai ajustar é o tempo, né? O volume de exercício na sessão. Então, se ele quiser fazer todos os dias um pouquinho, a gente pode fazer até, né, 20, 30 minutos, não tem problema. O que é o mais, vamos dizer, o que está mais dentro da realidade dos programas são 3 vezes na semana, tá? Uma sessão de aproximadamente 40 minutos de exercício aeróbio, tá? Dani, primeira semana posso começar com 20, depois passar para 30, depois passar para 40? Pode, não tem problema nenhum, desde que tenha, né, esse aumento. E o ideal, gente, é sempre a gente tentar chegar o mais próximo possível da recomendação de exercício físico, que são os 150 minutos na semana. Então, se a gente, no programa de reabilitação, a gente fala para os pacientes, ó, aqui você está vindo, vai fazer 3 vezes na semana de 40 minutos, mas está faltando um pouquinho ainda. Depois que o paciente está fazendo, ele já está seguro, e às vezes ele tem um reloginho para se controlar, a gente começa a falar para esse paciente que ele pode incluir um dia a mais na semana, por exemplo, no final de semana, nem que seja uma caminhada, tá? Mas
para mobilizar, para ele conseguir fazer um pouquinho mais de exercício, tá certo? Então, de 3 a 5 vezes na semana, certinho. E aqui a resposta que eu queria, ó, respeitando os limiares ventilatórios. Porque se a gente tem um teste ergospirométrico que é tão difícil a gente ter no nosso dia a dia, né? É um padrão ouro aí, como eu falei na primeira aula, não é todo médico que pede, não é todo convênio que cobre, não é toda cidade que tem. Então, a gente tem em mãos um teste cardiopulmonar, a gente tem que usar esse teste cardiopulmonar. Então, como que a gente vai prescrever? A gente vai prescrever usando os limiares ventilatórios, tá certo? Primeiro limiar 125, segundo limiar 160. Então, a gente vai trabalhar dentro dessa zona-alvo, de 125 a 160. E o exercício resistido, para esse paciente que não tem disfunção do coração, a gente vai poder chegar numa evolução lá na frente a trabalhar até 70% de um RM, tá certo? De 40 a 70. Lógico, os primeiros dias, as primeiras semanas, a gente vai ficar ali por volta dos 50, a gente vai fazer uma sobrecarga que a pessoa tolere fazer de 12 a 15 repetições, tranquilamente, sem ficar muito cansado. A gente não pode esquecer que quando a pessoa tem um infarto, mesmo que ela seja altamente treinada, que ela faça exercício físico, a gente tem um período que o coração ainda está se adaptando. Acontece um fenômeno que a gente fala que é um atordoamento do miocárdio. Então, o miocárdio ele fica como se fosse meio adormecido. Então, ele tem que ir acordando e religando essas células vagarosamente, principalmente se esse paciente teve disfunção. Então, a gente precisa ir dosando o exercício muito calmamente, tá certo? E fazendo uma progressão para que a gente não piore o quadro dele, porque a gente pode sim, gente. Se a gente chegar solando intensidade de exercício nesse paciente, a gente pode piorar sim. Pode piorar em que sentido? A gente pode piorar essa função do coração dele, porque ele tá com o coração fraco, tá num momento difícil desse coração que tá atordoado. Se a gente jogar uma alta intensidade, esse coração não dá conta, ele pode piorar a situação dele, tá certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui no chat pra gente. Tudo gradual, tendo feedback do aluno, isso perfeito. E a zona 2 de treinamento pode ser utilizada desde o início? A gente pode, porque a gente não vai chegar nesse segundo limite nesse momento. Então, a gente vai começar, por exemplo, colocando ali na esteira e colocando como meta que ele tem que atingir o primeiro limiar. Então, essa é a primeira meta, porque às vezes o paciente chega com medo, ele está inseguro, ele acha que o exercício vai fazer mal para o coração dele, então a gente tem que ir dosando muito aos pouquinhos. Então, às vezes a gente coloca o primeiro dia, ele não chega nem no 125, que é o nosso caso aqui. Isso. Então, a gente deixa, às vezes, o primeiro dia, às vezes eu falo isso para os alunos: olha, hoje é o primeiro dia, eu não a minha meta, eu não vou chegar no 125. Se a gente chegar, tudo bem, mas nós não temos a obrigação no primeiro dia de chegar no 125. A partir do segundo, do terceiro, eu vou querer que a gente chegue pelo menos no 125. E isso vai acontecendo gradativamente. Então a gente vai dosando. Ah, por exemplo, ele começou caminhando a 5 quilômetros por hora. Ficou bem, não se cansou, falou que foi ligeiramente cansativo o exercício, estava ali conversando. Supomos que o primeiro dia ele bateu 125. Na segunda aula, eu já posso dosar, eu posso deixar 20 minutos com esses 5, 20 minutos com uns 5,5. E assim por diante, a gente vai aumentando de pouquinho em pouquinho, pouquinho em pouquinho, até a gente chegar mais próximo dos 160. Isso vai depender do quanto meu paciente tem de massa muscular, se ele não tem nenhuma restrição articular, se ele não tem nenhum problema ortopédico, né? Então, tudo isso a gente vai de pouquinho em pouquinho dosando para esse paciente conseguir realmente chegar aí no mais próximo lá do 160. Se a gente pensar nesse meu paciente, quanto mais próximo de 160, melhor, não é?
Porque ele estava obeso, ele precisa gastar mais energia, precisa gastar mais caloria. Quanto mais intenso esse treino for, mais ele vai gastar. Então, para esse paciente, é bacana a gente, né, forçar um pouquinho, mas tudo ao seu tempo, tá certo? Vamos lá. Aqui eu trouxe para vocês o teste pré e o teste pós dele. Ele não chegou a ficar os 3 meses fechadinhos do programa, porque como ele era mais jovem, ele já fazia exercício e o horário às vezes não dava muito certo para ele por conta de trabalho e tal. Ele fez acho que 2 meses, 2 meses e meio de acompanhamento com a gente reavaliou e liberou ele. E aí eu trouxe os 2 exames para vocês verem como que ele conseguiu mudar em tão pouco tempo. Então, uma coisa que chama muita atenção. Então, imagina que, vou arredondar, que foram 3 meses aí de treinamento, tá? Ele foi de um peso de, ai, desculpa, ficou para baixo aqui, ó. Ele foi de um peso de 119 para um peso de 113 quilos. Então, quer dizer, ele perdeu 6 quilos, né? 5,5 ali, num tempo considerado para uma pessoa de 53 anos, 3 meses, tá ótimo, né? De perda de peso, né? Então, ele conseguiu perder peso, ele melhorou o VO2. Então, aqui eu vou chamar a atenção de vocês para o seguinte: no primeiro ele tinha 24 de VO2, no segundo ele foi para 26. Ai, Dani, parece tão pouco, só 10%, né, de VO2. Mas o que que acontece? Ele perdeu muito peso corporal, né? E quando a gente olha o VO2 absoluto, que é aquele que não leva em consideração o peso corporal, quer dizer, esse absoluto a gente sempre olha e a gente admira pelo seguinte, ele tem uma ligação totalmente com o ganho de massa muscular, tá? Porque se eu aumento, ele é aumento, porque eu aumentei potencial aeróbio das fibras que eu já tenho, mas às vezes eu também contribuí em números, eu aumentei massa muscular, eu aumento a minha capacidade física. E foi o que aconteceu com ele. Então, ele foi de um VO2 absoluto de 2,7 para 2,9. Então, isso aqui é muito bom. Quer dizer que mesmo ele perdendo peso, e a gente sabe que às vezes com a perda de peso corporal, a gente tem às vezes um pouquinho de perda, né, de massa muscular, porque ele restringiu bastante a alimentação, ele estava fazendo super radical a alimentação, porque estava muito ruim a alimentação dele, né? Então ele estava tentando readaptar. Então ele teve uma perda de peso corporal importante, mas ele conseguiu manter massa muscular e até ganhou um pouco. Então isso é foi muito positivo para ele, tá? As frequências cardíacas praticamente não mudaram, então a gente não conseguiu mudar muito nesses 3 meses e tá tudo bem. A questão do potencial aeróbio dele ainda não teve uma mudança, né? Na verdade, ele até teve um pouquinho. Se vocês olharem aqui, ó, em cima, ó, ele teve 13,5 de consumo de oxigênio no primeiro limiar, no primeiro exame. Isso dava 58 do VO2 atingido, enquanto que no segundo ele foi para 17,9 com 68 do atingido. Então, quer dizer, o potencial aeróbio ele mudou sim. E foi bom porque ele manteve a mesma frequência. Então, quer dizer, o trabalho cardíaco está igual, mas para uma carga muito superior. Isso é excelente. Tá? Quando a gente pensa no paciente cardiopata, às vezes as frequências não vão mudar muito ao longo aí do tempo dele, mas quando a gente começa a ver essa melhora de potencial aeróbio, é uma coisa que, assim, é fantástica para eles, tá certo? E aí, esse paciente teve alta e ele decidiu fazer um acompanhamento, né? Eu acompanho ele até hoje numa consultoria online. E por que que eu trouxe isso aqui, a questão da consultoria online? Hoje, o digital está muito inserido no nosso dia a dia, né? A gente está aqui hoje falando, aprendendo, né, através do digital, né? Então, a gente também pode usar esse digital para os nossos pacientes, né? A gente pode prescrever exercício para esses pacientes e não está
fora da, é, é, da, da reabilitação, né? A gente pode sim trabalhar com consultoria, prescrição de exercício físico à distância, então a gente prescreve, o aluno faz, responde para a gente e a gente vai fazendo essas trocas, tá certo? Dentro desse mundo online. A gente só tem que tomar alguns cuidados quando a gente fala de cardiopatas. Eu já respondo as perguntas aqui do chat, tá, gente? Eu vi que vocês colocaram, já respondo já. Então, assim, a gente pode sim ir para o digital, isso às vezes ajuda tanto vocês a terem mais clientes, mais alunos, mais pacientes, e também facilita para quem está do outro lado, porque às vezes quem está do outro lado não pode pagar o padrão ouro nosso, que é um personal, né? Que é ter uma sessão personalizada, mas ele pode às vezes ter uma recomendação, né? Uma receita do que ele deve fazer e ele vai tentando fazer sozinho. Lógico, gente, a gente sabe que não é para todo mundo, não é todo mundo que consegue, não é todo mundo que tem um manejo do digital, não é todo mundo que consegue olhar uma figura ou um vídeo e reproduzir, mas é uma coisa que está sim muito presente na reabilitação cardíaca, tá certo? E para eu fechar aqui hoje, antes de eu responder as perguntinhas que eu já vi que estão lá no chat, podem ir colocando, tá? As perguntas. Eu quero comentar uma coisa com vocês, tá? Aqui para finalizar a minha aula. Eu vou começar, tá? E aí eu vou fazer aqui a propaganda rapidinho para vocês. Eu estou oferecendo neste momento um curso com mentoria, que é o meu curso e mentoria reabilitador de elite. Então é para formar vocês, para dar, né, uma formação, capacitar profissionais de educação física e fisioterapeutas que querem trabalhar com reabilitação cardíaca, tá certo? E o que, que tem aí de diferente nesse meu curso? Não é só mais um curso, né? Eu acho, e eu já fiz vários cursos por internet e tudo mais. Um curso online é bacana porque ele chega aonde às vezes o presencial não vai conseguir chegar, né? Mas a gente precisa estar muito motivado para sentar, estudar, ver, assistir aulas e tudo mais. Então, a minha proposta nesse meu curso com mentoria, além de ter uma mentoria em conjunto é oferecer esse conteúdo de curso ao vivo. Então, não vai ter curso gravado. Eu defini datas e aí a gente vai, nas datas definidas, abrir o computador como a gente está fazendo hoje. Eu vou dar aula para vocês, a gente vai trabalhar com discussão de casos, vocês vão aprender, a gente vai trocar aqui a mensagem, a gente vai trocar, vou mandar casos para vocês, para a gente resolver junto, vocês, né, quebrarem a cabeça aí na discussão desses casos, prescrever de verdade o exercício, tá? Então, o meu principal diferencial é a mentoria e a entrega dos conteúdos ao vivo online, tá certo? E para quem tiver aqui hoje, né, hoje aqui e no grupo e fechar, vai me mandar uma mensagem, porque eu vou dar uma mentoria personalizada, individual, tá certo? Vai ter essa mentoria individual só para quem tá no grupo, para quem tá aqui, assistiu, me manda um recadinho, tá lá, pega meu número no grupo, manda, Dani, fechei o curso e a gente vai marcar essa mentoria personalizada num dia que fique bom para ambas pessoas, tá certo? Como que vai funcionar esse curso? A gente vai ter 2 encontros agora no mês de junho, 2 encontros no mês de julho, normalmente aos finais de semana, tá? No sábado pela manhã, então eu vou pegar o sábado das 8 ao meio-dia, a gente vai com conteúdo, troca, né, de experiência, casos clínicos, material para vocês treinarem, que eu acho que só a prática que faz de fato vocês ficarem mais seguros, vocês conseguirem atender esses pacientes e sair aí para a vida, né, junto com eles. E aí, a partir do mês de agosto, a gente vai ter um encontro todo mês, separado 4 horas, para vocês, lógico, não precisa ficar as 4 horas, pode vir, tirar as dúvidas, participar ali, né, daquele horário. Eu vou estar disponível nesse horário
para a gente fazer a mentoria. Então, a ideia é assim: conforme vocês vão conseguindo, conquistando os seus alunos, os seus pacientes, vocês vão ter a mentoria para a gente prescrever junto, para a gente tirar dúvida, para Dani, preciso fazer um projeto que eu quero entregar na minha cidade. Eu vou ajudar vocês na construção desses projetos, tirando dúvidas e vou trabalhar em conjunto com vocês, tá certo? Então, o principal diferencial é a entrega ao vivo. Então, tá aqui, né? Vou junto com vocês a mentoria, que é difícil, a gente não tem aí muitos cursos de mentoria voltados para esse nicho. E quem fechar dentro desse primeiro grupo, né, vai ter a sua mentoria personalizada um dia que a gente vai combinar e eu vou fazer só eu e você, tá? Não vai ser em grupo como nos outros encontros, tá joia? E aí, pessoal, tudo isso, então, um acompanhamento praticamente de 6 meses, os conteúdos, lógico, que vão ficar gravados, tá? Na plataforma vai ficar na Hotmart gravado todas as aulas para vocês poderem revisar novamente. O valor do todo são 12 parcelas de R$ 103, tá? Então eu sei que não é pouco, mas também se a gente olhar por outro lado, também não é muito. É uma forma de vocês terem uma mentoria. Hoje, mentorias custam super caro, assim, são coisas acima de 5, 10 mil reais, tá? E se a gente for pensar, R$ 100 é às vezes o preço da pizza do final de semana, né? Então eu sei que vale muito a pena. Eu tô super mega motivada a trazer o suprassumo para vocês nessa mentoria, tá certo? Então fica aqui meu convite para vocês, tá certo? Vou responder as perguntas do chat, vamos lá. Deixa eu ler aqui, vou até abrir. Rodar, deixa eu ver. Às vezes o que é leve para um é moderado, é intenso para outros, exatamente. Isso é uma coisa que a gente tem sempre que tomar cuidado quando a gente está fazendo aulas em grupo, né? Quando a gente está num grupo grande, né? A gente tem que tomar cuidado, a gente precisa personalizar, né? Apesar de ser um grupo, cada um vai usar um pezinho diferente. Às vezes, dentro do grupo, eu vou falar, vocês fazem 15 repetições, vocês podem fazer só 8 repetições com esse 1 quilinho. Então, sim, essa carga ela precisa ser adaptada. Eu vou descompartilhar aqui minha tela rapidinho e vou responder. No teste de um RM a senhora aplica? Não precisa me chamar de senhora, tá bom? Eu não aplico, tá? A gente usa muito pouco no programa de reabilitação, tá? Praticamente, vou falar que a gente não utiliza teste de um RM, muito difícil. Eu não conheço programa que utiliza, mas não é proibido, tá certo, gente? Não é proibido. Você tem que saber avaliar o teu paciente, teu aluno que está ali. Então, tem paciente que chega às vezes para a gente, principalmente aqueles que têm insuficiência cardíaca, quer dizer, tem uma função muito diminuída do coração, às vezes está super magrinho, tem pouca massa muscular, às vezes nem vale a pena botar para fazer um teste de um RM. Se a gente começar com um pezinho de 1 quilinho ou 2 quilinhos, uma caneleira de 2 quilinhos, já vai ser o suficiente. Ele já vai estar por volta, talvez, desses 50% ou 40% do máximo que ele pode. Então, às vezes a gente vai dosando a partir da percepção subjetiva do esforço, do que fazer vários testes. E até porque teste de um RM, para a gente fazer uma carga máxima, a gente faz valsalva, então vai lá, trava para conseguir fazer. Isso é muito ruim para o paciente, para o cardiopata. A gente tem sempre que estar pedindo, às vezes em alongamento, fala, vai lá, pode alongar. A gente vê ele tá lá puxando assim, tipo, respira, ser. Pode respirar, então a gente tem que ficar lembrando. Então, imagina fazendo um teste com uma sobrecarga importante. Então, a gente tem que ter muito cuidado com os testes aí. Não é proibido, não é impeditivo, mas tem que sempre ter esse cuidado, tá? Para quem de fato eu estou fazendo. Ao contrário. Qual o valor médio de uma consultoria? Gente, isso é pergunta de milhões, né? Cada um tem um valor, cada um
trabalha de uma forma diferente. Eu, outro dia, foi engraçado, eu estava voltando de um compromisso, estava no metrô, e eu escutei dois rapazes conversando, não, porque é o meu treino, porque ele me passou, porque não sei o quê. Então, assim, o que eu escutei dele era alguma coisa assim, se ele fechasse um mês só, custava, sei lá, uma planilha, era R$ 200, mas se ele fechasse 3 meses de acompanhamento, tinha um desconto. Então, assim, tudo depende. Depende da cidade que você tá, depende o que você quer oferecer, né? Então, tem vários dependes, né? Não pode ser aí uma coisa assim, não pode ser uma coisa extremamente barato, tá? Você precisa valorizar o seu trabalho, porque uma consultoria, às vezes a gente fala, parece uma coisa banal, né? Ah, é uma consultoria. Só que, gente, a gente passa muito tempo, às vezes, sentada num computador, montando treino, pensando em cada detalhe, o que o aluno pode, o que não pode, qual é a limitação, o que não, se vai abaixar a cabeça, vai dar tontura, se não vai. Então, assim, a gente perde, às vezes, um tempão para esses pacientes ali, pensando o que pode e o que não pode fazer. Então, assim, não pode ser uma coisa extremamente barata, também não pode ser extremamente cara, senão a pessoa não vai pagar. Então, a gente tem que chegar ali num valor mais ou menos, tá? Então, e cada um vai ter no seu valor, né? Sei lá, próximo de um valor de uma hora de personal, né? Um pouquinho menos, enfim. Eu não posso falar assim valor, porque eu nem sei quantos colegas estão cobrando por aí, tá? Qual foi o programa de treinamento sugerido para esse paciente? Pensando no fit, ele fazia 3 vezes na semana, fazia 40 minutos de exercício aeróbio, 20 minutos de exercício muscular, contando ali uns de 3 a 5 minutinhos de um alongamento, de um desaquecimento, né, de uma volta calma. A prescrição foi a intensidade pelos limiares ventilatórios, tá? Então ele ficou por volta ali de mais ou menos de 60 a 85%. Se a gente pensar em frequência cardíaca ou VO2, ficou mais ou menos nisso, tá certo? Então, pensando no FIT, foi o que ele seguiu. Tenho curiosidade para saber a aceitação ou opinião dos médicos cardiologistas sobre consultoria online, considerando essa questão de segurança. Tá, então vamos depois outra pergunta. Hoje o digital chegou, né, gente? É muito difícil a gente falar assim, ah, se aceita, se não aceita. Na verdade, quem tem que aceitar é o paciente. Se é o que o paciente pode fazer, é o que ele vai fazer, é a minha opinião. Não adianta uma pessoa falar assim, ah, tá proibido, que nem o exemplo que eu dei na segunda-feira, da minha paciente super grave. Essa paciente é uma paciente que tinha que estar fazendo supervisionado. Ela tinha que estar dentro do hospital fazendo, porque apesar de ela não estar num momento agudo, ela é extremamente grave. Extremamente grave. Ela é um alto risco para o exercício físico. Ela faz arritmia, ela tem disfunção, ela tem 2 dispositivos, altíssimo risco. Só que eu propus para ela, vamos fazer? Ela, não posso fazer presencial porque a minha rotina hoje não me permite. O que sobrou? Consultoria. Então, cabe quem está do outro lado dosar isso de doses homeopáticas, foi o que eu comecei com ela. 15 minutinhos de esteira numa velocidade extremamente baixa, vai medir frequência, vai medir pressão, vai me passar os dados e ela vai me passar de 2 em 2 semanas. Eu nem vou deixar um tempo maior, porque eu preciso olhar sempre muito próximo à evolução dela. Não posso deixar ela lá um mês fazendo sozinha, fazer uma evolução de uma, né, que nem planilhas de corrida, que a gente pega lá um mês planilhado, você começa um mês de um jeito e termina, né, de outro, muito mais intenso. Com o paciente cardiopata não dá para ser assim, a gente tem que ir de pouquinho em pouquinho, tá certo? Então, assim, eu acho que existe o que, como eu falei, existe o ideal e existe o real, né? Então, assim, hoje os médicos já estão aceitando mais, porque eles próprios estão aderindo para os programas online, né? Então, que nem essa minha paciente, ela é médica, né? Ela não é cardiologista, mas ela é de outra área. Então, assim, ela sabe do risco que ela tem, ela sabe a condição que ela tem, e ela tá fazendo sem supervisão, ela tá fazendo com uma orientação só, tá? Então, eu acho que tudo depende, mas eu acho que hoje já está muito mais possível o digital, tá?
Outra pergunta. Como é mostrar para um responsável de setor de rehab a importância do profissional de educação física na equipe? Geralmente, na maioria. Isso a gente tem ainda um. A gente vai ter que ganhar esse espaço aos pouquinhos, né? A gente tem poucos profissionais de educação física atuando dentro dos hospitais. E eu acho sim que a gente tem várias áreas que a gente podia ter mais profissionais de educação física, como, por exemplo, a reabilitação, né? Então, também, como eu disse, eu já tive paciente que chegou para mim e eu queria ter um colega físio do lado, porque eu acho que talvez ali o primeiro mês, esse paciente se beneficiaria de algumas medidas da fisioterapia, né? Como, por exemplo, treinamento inspiratório, estimulação através de eletrodos, né? De estimulação elétrica, mas não é. Então a gente tocou do jeito que dava. E o contrário é verdadeiro. Às vezes chegam pacientes na reabilitação cardíaca que é muito para o profissional de educação física, porque a gente precisa, às vezes, no primeiro dia, já pensar como vai ser a evolução de treinamento desse paciente. Porque chega pacientes que já treinam, são esportistas e estão lá para passar, às vezes, um mês intensivo na reabilitação e ter alta e sair. Então, eu preciso ter um planejamento, né? A parte do treinamento desportivo, aquela ideia de periodizar o treinamento, já muito mais acelerada para esse paciente. E aí, quem faz isso com excelência somos nós, profissionais de educação física, né? Então, eu acho que assim, a gente tem uma inserção muito importante. E talvez ir por esse lado, que os pacientes estão chegando para a reabilitação cada vez mais jovens, eles estão chegando, às vezes, mais treinados, então a gente tem pego muita gente aí do halterofilismo que está vindo por infarto por uso de anabolizantes, né? Ou descobrem problemas congênitos depois que já estão fazendo o esporte, exercício e precisam de uma orientação, uma evolução mais rápida, né? Mas eu acho que o ideal é ter os dois, e a gente precisa sim abrir mais o leque aí para a educação física. Tá? E uma coisa, se for o caso de você estar fazendo um projetinho, alguma coisa, use a diretriz brasileira de reabilitação cardíaca de 2020, porque lá está escrito grandão, profissional de educação física na reabilitação. Então, a diretriz fala que o profissional de educação física tem que estar inserido. Então, isso já é um bom começo para tentar ganhar aí o lugar, o mercado, tá? Deixa eu ver. Minha mãe operou 5 vezes no período de 4 meses por trombose. Evitou a amputação da perna. Amputou só o dedão, a físio, ia no quarto, mas o médico vascular me autorizou a trabalhar com ela no hospital. Olha que legal, entendeu? Porque assim, tem coisa, tem movimento, movimento os movimentos são básicos, né? Então, o mesmo movimento, às vezes, que a físio vai fazer, o profissional de educação física vai fazer também. Né? A gente tem instrumentos diferentes de uso, então o fisioterapeuta tem coisa que é só o físio que faz. Né? A gente, educação física, não aprende a fazer a ausculta pulmonar, a gente não aprende a fazer a ausculta de coração, né? E o físio faz isso. Então, isso em algum momento facilita por um lado. Mas quando a gente pensa em exercício, em fortalecimento, é muito igual. Porque é exercício, é movimento, é extensão, é flexão, é adução, abdução, é tudo igual para todo mundo, né? Então, se a gente tiver a noção mínima ali do como fazer, evoluir sem prejudicar, meu, tem que fazer mesmo, tem que tomar como seu e bora lá. E ganha depois o médico como um indicador aí, né? Isso é uma coisa bacana. Quem está em cidades menores tem que se mostrar mais para os médicos. Então, assim, vai lá, bate na portinha. Olha, eu sou profissional de educação física, trabalho com um grupo especial, meu trabalho é assim, assim, eu afiro pressão, eu faço controle disso, eu faço tais testes, tal. Quando tiver algum paciente com essa característica, manda para mim, eu vou ficando em contato com você. Tipo, tenta fazer. A gente vai toma um monte de porta na cara. Fato, mas vai ter alguém que vai abrir e falar: Nossa, eu estava precisando disso, eu precisava de uma parceria desse tipo, porque hoje as pessoas estão se abrindo mais para o exercício, então precisa ter, às vezes, grupos de atendimento,
né? Então, hoje eu participo de dois grupos de atendimento extra-hospitalar que os médicos me convidaram. Vem fazer parte do meu grupo, porque eu cobro um valor, consulta mais educação física, mais nutrição. O paciente paga esse todo, eu repasso para vocês e a gente faz um acompanhamento. Então, hoje já existe isso. E uma coisa que às vezes vocês até podem propor para os médicos, não precisa também partir só dele, né? Então, ó, eu mando para você, você manda para mim, a gente vai fazendo uma troca. Isso é importante, porque às vezes a gente tendo duas pessoas que são encaminhadoras que mandam, a gente nunca fica sem ter paciente, sem ter alguém ali para atender, né? A gente mantém o nosso fluxo de atendimento, tá certo? Alguém quer abrir microfone, fazer alguma pergunta? Podem ficar à vontade. As perguntinhas do chat já acabaram. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode ficar à vontade. Oi, Daniela. Oi, Roberto. Eu só queria comentar um detalhe aqui, em função da experiência que eu tenho nessa área. Foi perguntado sobre o valor médio de uma consultoria, né? Eu queria dar uma opinião sobre isso, que é o seguinte, né? Eu trabalho com atendimento domiciliar, com idosos e com reabilitação cardíaca também. Na minha opinião, como profissional da saúde, a gente tem obrigação, mesmo, obrigação de ter um valor diferenciado, um valor mais alto do que a média do atendimento que é dado para pessoas comuns. A reabilitação cardíaca, você mostrou aí na tua primeira aula e nessa também, é um trabalho extremamente especializado. Então, Uhum. não dá, na minha opinião, de jeito nenhum para você cobrar o que a média está cobrando para dar uma aula de fitness, né? De emagrecimento só, o que normalmente o pessoal faz nas academias aí. É um serviço especializado e obrigatoriamente tem que ser cobrado bem mais caro a sessão de treinamento. E tudo vai como profissional da saúde, também eu acho que essa relação com a área médica é fundamental. Vão ser quem pretende trabalhar com reabilitação cardíaca é, tem que ter uma parceria com a área médica muito forte para ter indicação da área médica para você ter os pacientes e não ficar dependendo de clientes de academia, porque o pessoal acaba usando a academia para conseguir os clientes, né? Mas a área médica, na minha opinião, para quem trabalha com grupos especiais, não só com reabilitação cardíaca, a área médica a gente precisa se aproximar ao máximo, garantir credibilidade da nossa atuação para que eles confiem em recomendar os pacientes para a gente atender, né? E eles, como gerenciam a área de saúde, nós temos que ter uma parceria fundamental com eles. A partir daí, nós vamos ter clientes para o resto da vida, porque eles sempre vão indicar para a gente. E dependendo do nível do médico que você tem essa parceria, no sentido de qualidade profissional, quando esse paciente é indicado por esse médico, a venda já está praticamente feita, né? Porque esse médico que cobra só particular, desculpe, que ele cobra só particular e te indica para um paciente, esse paciente já vai com a visão que você é um profissional qualificado e que está no mesmo nível que ele e você tem muito mais facilidade de fechar o negócio num valor mais alto. Então, voltando à questão do valor, eu acho que a gente tem que pensar nisso como profissional da saúde, mudar esse enfoque de profissional só trabalhando com a área fitness porque é outra conversa, é outra especialização, é outra formação e necessariamente a gente merece ser mais valorizado e com certeza cobrar mais e mais. É isso. Obrigado. Imagina, obrigado você, Roberto. Você é de São Paulo, Roberto? Sim, São Paulo. Você se incomodaria de falar um valor, assim, para
para essa pessoa que perguntou, para uma consultoria, é que consultorias é uma coisa assim, existe uma consultoria pontual, né, que você faz ali, faz, sei lá, faz uma continuidade de um mês, de repente, existem consultorias que ficam num atendimento por um tempo maior e depois podem ser renovadas, mas você tem um número? Olha, o preço médio que é cobrado para você é de São Paulo também, né? Sou. Então, você sabe que o preço médio cobrado em São Paulo para aulas de personal trainer é em torno de R$ 150, não sei se você concorda com isso, das E- academias. Isso, acho que nas academias, de uma forma geral, é por volta de 150, 180, né? Sim, sim. Então, eu acredito que esse valor tem que ser dobrado para o atendimento personalizado, individualmente, em domicílio, né? Eu, particularmente, eu não atendo em grupos, eu atendo, particularmente Particular. mesmo em domicílio. Eu optei por essa forma de trabalhar e a gente monta os pacotes de treinamento em função da necessidade de cada um, da disponibilidade, e eu acho que esse valor tem que ser dobrado em função da média, é a minha opinião. Tá Aí depende de uma certo. série de variáveis que, na minha concepção, para você agregar valor a essa consultoria, você tem que apresentar boa formação acadêmica, experiência profissional, os resultados que você apresenta, e uma coisa que eu acho que está faltando muito na nossa área, principalmente quem trabalha com grupos especiais, é que imagem que você quer passar para esse cliente como profissional da saúde, né? Porque eu acho que falta muito do profissional de educação física passar essa imagem como profissional da saúde, atuando com grupos especiais. Então, que forma que você vai, através da sua imagem, agregar valor na hora de você passar os seus honorários, o seu preço em cima do que você pretende fazer de trabalho. Desde a avaliação físico-funcional e depois o programa propriamente dito. Tá, joia. Obrigado pela contribuição. São Paulo tem uma variação grande de valores, né? Por isso que eu não quis falar número, porque às vezes também é muito diferente de outras cidades. Por isso que eu acho que assim, a gente tem que ver também como que fica o poder aquisitivo da cidade. Uma coisa é fato, né? Quando você está mesmo numa cidade menor e você vai trabalhar com uma classe mais alta, você tem que cobrar o valor que essa classe mais alta pode pagar. Porque existe até uma coisa de valor. Se você cobra muito barato pelo seu atendimento, essa pessoa não vai valorizar o seu trabalho, independente da quantidade de diplomas que você tenha, né? Então, Você, às vezes vai chegar uma pessoa que vai falar, olha, eu cobro 400 a minha hora e a pessoa acabou de sair da faculdade, mas ela fala bem, ela tem o manejo, não sei o quê, e a outra pessoa que às vezes está do lado, que está cobrando metade do preço, cobra 200, mas às vezes é um pouco mais acanhado, mas tem uma super bagagem, é a melhor pessoa. Às vezes o cliente vai contratar o que está falando que o valor é maior do que o valor é menor. Por quê? Automaticamente tem aquela questão do agregar valor, né? Então exatamente. a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, assim, esses dias mesmo eu falei para um colega que fez o curso de especialização do INCOR, né? Eu fui professora dele o ano passado lá no INCOR, e ele veio me substituir no Sírio, num período de férias. Eu pedi para ele vir, ele veio me cobrir. E aí a gente tinha um paciente do Sírio que estava terminando o programa de reabilitação, e eles conversaram e o paciente falou: ah, vamos lá, né? Quanto custa para fazer personal, tal? E ele passou o valor que era o valor justo, achou sim um valor justo, né? Que é mais ou menos uma média que se cobra em São Paulo, né? Então, ele acho que ele falou por volta de R$ 1.600 duas vezes na semana, tá? Aí, o
que aconteceu? O paciente virou e falou assim: imagina, né? Isso o meu aluno me contando, né? Imagina, não sei o quê, não, não sei o quê, é muito caro e tal. Beleza, passou. Eu nem sabia direito dessa história, né? O Tiago, que é o meu colega de profissão, né? Que foi meu aluno, ele virou e ele falou, e passou um tempo, um outro aluno da reabilitação estava tendo alta, e eu falei: olha, vai fazer aula com o Tiago, porque o Tiago está com tempo livre, ele terminou a especialização, um menino ótimo, trabalha na Competition aqui em São Paulo, então, assim, tem uma boa bagagem, fez especialização. Aí o Tiago, como ele é jovem de idade, jovem de experiência profissional e pessoal, ele falou: bom, como o outro falou que era muito caro, ele jogou muito mais barato para esse outro. E vejam só o que aconteceu, né? Ele jogou, mas assim, muito menos. Que eu briguei com ele, falei: Tiago, não pode fazer isso, porque é muito abaixo. Trabalho personalizado, trabalho de personal é ainda mais especializado como você é hoje, custa tanto. Se a pessoa pode pagar, ótimo. Se ela não pode, ela não tem que ter um personal, infelizmente. Porque é um trabalho, você estudou muito para estar lá. Você vai deslocar até a casa dela. Você vai perder, às vezes, 3 horas do seu dia para você atender essa pessoa. Então, não dá para negociar muito. Até brinquei quando eu falei assim: a gente negocia, às vezes, assim, um descontinho se está no seu ali, né? Tá no seu caminho. Não vai ser sei lá, uma pessoa que vai ser extremamente mais custoso a aula, né? Até dei um exemplo que eu tive de um paciente que uma médica pediu para eu atender, eu atendi por um mês só, porque ele não podia manter o atendimento, eu até dei um descontinho para ele. Por quê? Mas eu dei o desconto porque eu saía do Encore, andava 3 ruas, assim, era 3 quarteirões, eu estava na casa dele. E dali eu ia embora para minha casa, eu ia treinar, então eu estava no meu caminho. Então era tranquilo para eu assumir isso. Agora, aqui em São Paulo, por exemplo, às vezes chega uma pessoa que você tem que ir 3 bairros longe, ou você tem que cruzar a cidade, não, tem que ser o valor cheio, se não for mais, porque você vai ter o deslocamento, você vai perder muito mais do que só 1 hora de atendimento. Então, tudo isso precisa ser contabilizado quando a gente vai botar na conta, né, o quanto vai custar o nosso serviço. E quanto mais conhecimento vocês têm, quanto mais vocês se especializam, é isso, mais vocês custam. Né? A gente precisa dar valor para a gente mesmo. E isso é uma coisa de aprendizado. Porque às vezes a gente fica assim: ah, mas a pessoa não pode pagar, ah, mas eu também não pagaria, mas não, quanto custa? O valor é esse. Então, é isso, e ali você negocia, às vezes, ou um pouquinho a mais, quando você vê que é alguém que pode pagar um pouquinho mais, ou um pouquinho menos, quando é aquele caso que você vê que a pessoa, meu, precisa muito e tá dentro do teu alcance. É isso, porque também se não tá dentro do teu alcance, aí não vale a pena, tá? Só complementando, já que você perguntou em valores, aqui a gente sabe que São Paulo, em valores de hora-aula, é o maior do Brasil, né? Se você comparar com outros estados, isso eu sei porque eu fui pesquisar tudo. São Paulo tem um valor de hora-aula mais alto do país, em função de custo de vida, principalmente. Mas pensando nos valores, eu, por acaso, aqui eu fiz uma pesquisa de mercado, só para vocês terem aí como informação. No Einstein, por exemplo, um valor de R$ 285 a sessão em Isso. domicílio. No H-Core, 206. No Sírio, que eu achei o mais barato de todos, 156. É. O Não sei programa se do, é, você. o programa do Sírio é um dos programas mais em conta. É o programa mais em conta dentro de São Paulo e é o programa que oferece equipe multidisciplinar sem você precisar pagar a mais por isso, né? Então, o valor é bem acessível do programa de reabilitação. Tem uma outra clínica no Morumbi, aqui, independente, não é um hospital, uma clínica de cardiologia, eles cobram R$ 229. E essa é para o pessoal ter uma base, mas sempre
pensando que São Paulo tem os valores mais altos. Com certeza, Isso. aí pelo interior, São Paulo, outros estados, esse valor acredito que vai ser bem, vai ser mais baixo, mas a gente com certeza precisa valorizar o serviço porque é altamente especializado, de alta responsabilidade e que merece ser valorizado, sim. É Sim. isso. Ó, tem um colega que está falando que em Porto Alegre é metade do valor. Eu acho que, na verdade, assim, nas capitais, merece cobrar um pouco mais, porque as capitais do nosso Brasil, elas são capitais é, com poder aquisitivo. Normalmente a capital tem poder aquisitivo um pouquinho maior, tem universidades, chega, né, informação. Então as capitais tem que ter uma valorização, sim, dos valores. Quando a gente começa a entrar mais a fundo, né, em outras cidades, interior, às vezes os valores acabam sendo um pouco menores porque tem que adaptar para o poder aquisitivo ali do local, da cidade e tudo mais, né? E aí o Fábio perguntou se eu acho errado cobrar de acordo com a dificuldade do caso. Eu não acho. Eu acho que assim, a gente tem que ter um valor meio que padrão. Você tem o seu valor. Mas aí você vai na casa da pessoa, para um personal, você vai na casa, chega lá, você vê que é um caso que vai dar um trabalho, você vai ficar 100% do tempo atuando ali, levanta, sobe, propõe aqui, põe ali, pega o peso, vai, volta, pega a perna para lá. Ah, eu vou cobrar um tiquinho mais? Não tem problema, não. Não acho isso, não acho errado, não. Porque eu já passei por isso, falei, nossa, eu deveria ter cobrado um pouquinho mais, porque tô aqui, ó, ralando para atender essa pessoa, diferente de outros. Então, assim, eu acho que valeria a pena cobrar assim. Quando você não tem que passar o valor, porque às vezes pessoas, né, te encontram, ou, por exemplo, ó, o médico me indicou quanto custa. Às vezes você acaba tendo que passar um valor, tal, né? Às vezes a pessoa quer muito saber porque assim, ela quer saber se cabe no bolso ou não, se é uma coisa muito fora. Aí às vezes fica difícil a gente, né? Então você vai ter que ter o seu preço padrão para passar para essa pessoa. Mas se você tiver a oportunidade de saber um pouco mais do caso, ver a pessoa e tudo mais, e depois fazer o preço, não acho errado, não. Não acho. Porque tem gente que é difícil, a gente rala muito. A gente fica aquela 1 hora que é assim, ó, é de suar sem estar fazendo exercício, porque precisa de muito mesmo, né? Bem, gente, acho que é isso. Mais alguma perguntinha? Se deixar, a gente vai ficar aqui batendo papo, falando da profissão por horas aqui, porque eu acho que esse bate-papo é muito importante e muito rico, porque a gente vai trazendo experiências diferentes, né? Eu tinha visto aqui, acabei não lendo o comentário da Gabriela, que falou do fisioterapeuta, que está né, tentando aí também as parcerias. É muito importante fazer parceria, muito, muito importante, tá? Às vezes as parcerias começam em momentos que a gente nem imagina, assim, com coisas que a gente nem imagina e surge uma parceria. Mas uma dica assim, se você já tem algum paciente, tente buscar o médico de referência do seu paciente. Começa por aí. Então, por exemplo, eu lembro da doutora Patrícia que trabalha comigo, ela falou: Nossa, hoje no ambulatório eu recebi uma cartinha do profissional de educação física, eu adorei! Porque isso acontece pouco, né? Vem muito a carta do médico, o profissional de educação física, para o fisioterapeuta falando, né, as recomendações, mas o contrário chega pouco, né? Então, assim, isso é uma das dicas, né? Quando o senhor vai voltar no médico? Ah, daqui 2 meses? Já prepara uma cartinha, um relatório, coloca lá como que ficou a pressão, como ficou a frequência cardíaca, se você quer sugerir alguma coisa. Nossa, seria possível fazer um teste de esforço? Seria possível, né, solicitar tal coisa? Tem uma suspeita tal, ou me levantou tal dúvida. Meu, coloca nessa cartinha e, se for o caso, imprime, dá na mão do teu paciente para o paciente levar, bota a sua logomarca, o seu número de telefone e e-mail embaixo, sua rede social, se coloca disponível para contato, né? Ou se
o paciente tiver contato do médico, manda, fala, me dá o contato do seu médico e manda pelo WhatsApp, manda um relatóriozinho e conta uma historinha. Olha, oi, sou o doutor fulano de tal, aqui é a Daniela, sou a personal trainer do seu paciente tal, tal, tal. Já estou acompanhando ele há tanto tempo. Segue um relatório das atividades que ele realizou comigo. Fico à disposição para a gente trocar ideia para um futuro melhor do seu paciente. Tipo, comece a fazer contato. Vai ter gente que vai olhar e não vai te responder, que acontece. Vai ter uns que vão responder ali, oi, tá, obrigado, e às vezes não vão levar tão em consideração, mas a gente vai encontrar pessoas que vão falar, nossa, que bacana, adorei, tô precisando mais de pessoas assim. E aí é onde nasce as parcerias. Então, assim, se mostrem para os médicos, porque eles também precisam da gente, né? Eles precisam que o paciente deles, né, que vai se tornar nosso aluno, que ele tenha um atendimento multiprofissional, multidisciplinar, mais próximo e que seja bom, que consiga transformar a vida do paciente dele. Porque tem muito paciente que é só o exercício que vai mudar. Ele pode continuar tomando remédio, fazendo isso, fazendo aquilo, que não vai mudar nada, né? O que vai mudar a vida é fazer exercício. Tá? Ai, gente, obrigado vocês, viu? Foi um prazer estar essas duas aulas aqui. Mais para frente eu vou propor novas aulas, aí a gente vai se encontrando, tá? Eu coloco lá no grupo, vou deixar o grupo quietinho lá, fechadinho para ninguém também ficar um perturbando o outro. Vou deixar o grupo fechadinho, tá? Vou mandar os links do curso lá para quem quiser, para quem tiver interesse, tá? Mas agora, talvez mais para o mês de julho, eu marco mais encontros aí para a gente fazer novas aulas. Agora em junho não consigo, porque eu estou super mega lotada com várias coisas, congressos, aulas, um monte de coisa. Mas a gente vai mantendo contato, tá certo? Muito obrigado por vocês estarem aqui, muito obrigado pela confiança e pelas trocas. Também vou aprendendo com vocês, como eu falei no começo, tá certo? E um beijão para todos vocês, uma boa noite. Qualquer dúvida pode me chamar lá no particular, tá bom? Até!